quero falar sobre o dia mais glorioso da terra. Pastor, qual o dia mais glorioso da terra? O dia que eu nasci? Não. O dia que você casou? Também não. O dia que você se converteu? Não. O dia mais glorioso da terra vai ser o dia da vinda do Senhor Jesus. Quantos podem dar um glória a Deus? Esse é o dia mais glorioso da terra. Então eu quero que você fique de pé mais um pouquinho, e nós vamos ler Mateus capítulo 24, verso 1 e 2 e 3. Hoje eu quero falar sobre a volta de Jesus, porque a ceia, enquanto você acha aí, ela tem um aspecto passado, que Jesus diz: fazer isso em memória de mim. Mas a ceia também tem um aspecto futuro, profético, porque Jesus diz assim: quando nós participamos da ceia, nós anunciamos a sua morte até que Ele venha, e Ele virá buscar uma igreja gloriosa. Então a ceia, ela tem esse aspecto profético, futurista, da vinda de Jesus. E essa vinda de Jesus, talvez você não saiba, é a maior esperança da igreja. A maior esperança da igreja é a vinda de Jesus. Nós, como crentes, todos os dias deveríamos abrir a nossa janela e perguntar: será que é hoje, Senhor, que o Senhor virá? Mas você não pensa nisso, mas deveria pensar sobre a volta de Jesus. E Mateus 24, a partir do versículo 1, eu vou ler 3 versículos apenas, diz assim: saiu Jesus do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Isso que você vê em Jerusalém é o que restou do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Disse Jesus. Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Jesus falou isso no ano 30. No ano 70, 40 anos depois, não ficou nenhuma pedra lá. O Império Romano veio e destruiu tudo. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? É interessante que Jesus, ele sai do templo, e Mateus 24 é conhecido como sermão profético. E os discípulos, irmãos, olha para cá, eles fazem 3 perguntas para Jesus sobre o fim. Primeira pergunta: Jesus, quando sucederão essas coisas? Segunda pergunta: que sinal haverá da sua vinda? Terceira pergunta: o que haverá antes da consumação dos séculos? Então nós, como igreja, nós temos que ter no nosso coração, na nossa mente, que Jesus voltará. Jesus vem para buscar uma igreja gloriosa, sem mácula e sem defeito. Muitas pessoas vivem hoje pensando só no presente. A sua existência, ela é apenas terrena, humana. Mas nós, como cristãos, a nossa esperança está na vinda de Jesus Cristo. Aleluia! E hoje eu quero compartilhar rapidamente para vocês sobre 4 características sobre a vinda de Jesus. 4 coisas que a gente precisa saber da vinda de Jesus. Primeira coisa que nós precisamos saber sobre a vinda de Jesus: sua vinda será pessoal, física e visível. A vinda de Jesus, ele vem em pessoa, fisicamente, e todo olho verá. Lá em Mateus 24, 30, que é o sermão profético, a Bíblia diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Jesus. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Diga um glória a Deus. Então, o que as Escrituras ensinam sobre a vinda de Jesus? As Escrituras ensinam que a vinda de Jesus, ela é
pessoal. Jesus Cristo voltará em pessoa. Os próprios anjos, quando Jesus morreu, ressuscitou, e quando Jesus subiu, foi assunto aos céus, os próprios anjos disseram lá, Atos capítulo 1, verso 11, eles disseram assim, quando Jesus ele está com eles, e Jesus sobe assim na presença deles, indo para o céu, e os próprios anjos disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá do modo como viste subir. Então, a vinda de Jesus, ele vem em pessoa. Não é apenas uma imagem, mas é pessoal. Lá em Filipenses capítulo 3, verso 20, Paulo vai dizer assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Colossenses 3,4 diz assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então a primeira coisa que nós precisamos saber é que Jesus vem em pessoa, não aparência, não apenas uma imagem, mas Jesus vem de uma maneira pessoal. A segunda coisa que a gente precisa saber dessa primeira característica de Jesus, que a sua vinda é física, visível e pessoal, que a sua vinda será física. Ou seja, Jesus virá corporalmente à terra. Pastor, mas isso é óbvio? É óbvio não. Tem muita gente que ensina que Jesus não vem corporalmente. Tem gente que acredita que Jesus veio no Pentecostes e não vem mais. Tem pessoas que acham que a volta de Jesus é mais ou menos assim, o evangelho vai sendo pregado, o mundo vai sendo cristianizado, e aí é que Jesus veio, mas não é pessoal. Tem pessoas que acreditam que depois que esse mundo aqui, todas as pessoas se tornarem cristãs, aí Cristo vai estar no meio do seu povo. Tem pessoas que acreditam que a volta de Jesus é quando você morre. Você morre, aí você viu a volta de Jesus. Não, mas eu quero dizer para você, a volta de Jesus, ela é pessoal, ela é física. Ele virá no céu com poder e glória depois da 7ª trombeta. A Bíblia também diz nessa vinda de Jesus que é física, pessoal, e que ela é visível. E lá em Mateus 24, 27, Jesus diz assim, Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Lá em Atos capítulo 1, verso 7, vai dizer assim, eis que vem com as nuvens, e todo olho, vocês estão comigo aí? E todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Eu estou dizendo isso para você, que todo olho virá, porque se você foi criado no contexto evangélico nos últimos 30 anos, possivelmente você acredita que Jesus virá secretamente. A maioria dos evangélicos acreditam assim, infelizmente, que Jesus vem de uma maneira secreta e que vem arrebatar a igreja. A maioria dos evangélicos acreditam assim. Eu pessoalmente não acredito, porque não há nenhum versículo que diz que Jesus virá secretamente. Mas a maioria dos evangélicos acredita que Jesus virá secretamente. Mas não tem um versículo. Agora, o que tem muitos versículos é que diz que todo olho verá. Quando Jesus vier nas nuvens em glória, os crentes verão, os ímpios verão, todo olho nessa terra virá Jesus vindo. Então eu pessoalmente não acredito nessa questão que Jesus vem secretamente e depois ele vem visivelmente. Eu não acredito nessa volta de Jesus em 2 tempos, porque a maioria dos evangélicos acredita assim, que Jesus vem, arrebata a igreja vai, fica com Jesus no céu durante 3 anos e meio, 3 anos e meio o mundo está na grande tribulação, e depois Jesus volta de novo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Jesus vem só uma vez. Mas você pode acreditar, como a maioria dos evangélicos, que Jesus vai vir 2 vezes. Eu não acredito. O problema de acreditar que Jesus vem 2 vezes, que eu acho que é o grande problema, sabe qual é?
é que tem gente que fala assim, que se Jesus voltar no arrebatamento e eu não for, eu vou ter uma grande chance na grande tribulação. Esse é o problema de acreditar nisso. Por quê? Porque você acha assim, se eu não for salvo na vinda de Jesus, se eu não for arrebatado, eu vou na segunda vez. É a teoria do segundo ônibus. É o seguinte assim, ó, se eu perder esse ônibus aqui, vai ter um outro ônibus depois para me pegar. Eu dizer para você, não há uma passagem na Bíblia que diz isso. E os crentes, a maioria, acreditam nisso. Por isso toma cuidado com o que os crentes acreditam, porque muita coisa que as pessoas acreditam não estão na Bíblia. Deixa eu só dar um exemplo para você. Na parábola das virgens, que Jesus fala em Mateus 25, sobre a sua vinda, as virgens que ficaram, elas tiveram uma outra oportunidade? Então esse negócio, ó, eu já vi gente aqui da Água Viva, ó, pastor, se eu não for com Jesus na primeira vez, eu vou na segunda época. Mas Jesus não deu base para a gente acreditar nisso. Por isso que essa maneira de acreditar que Jesus virá no arrebatamento e depois ele volta de novo para pegar os da grande tribulação, isso aí, infelizmente, a maioria das pessoas acreditam nisso, mas quem estuda profundamente a Bíblia Sagrada, os melhores teólogos, não vai acreditar, porque não tem fundamento isso. Você tem que acreditar o seguinte: Jesus vem uma vez, e eu vou com ele nessa única vez que ele virá. Quantos podem dizer um glória a Deus por isso? Eu não sei se você já ficou para a segunda época. Existe ainda a segunda época? Aí, Paulo, o duro de ter ficado velho é isso. A gente fica falando coisas que não existem mais. Na minha época tinha a segunda época. É assim, se você não passasse na primeira prova, aí tinha uma segunda chance. Hoje chama recuperação. Recuperação. Eu quero dizer para você, na presença de Deus, de Jesus, que na vinda de Jesus não tem recuperação. Se ele vier, você tem que estar com ele. Agora esse negócio, ó, ele veio, mas não me levou, e eu fico para a grande tribulação, depois ele vem me buscar de novo, filho, não tem um versículo na Bíblia que diz isso. E pena que a maioria dos evangélicos acreditam assim. Eu creio que Jesus volta, e você vai se encontrar com ele nos ares apenas uma vez. Aleluia! Quantos podem dizer um glória a Deus por isso? Agora, se você quiser acreditar que Jesus vem duas vezes, amém. A maioria dos evangélicos crê assim. Mas toma cuidado para não acreditar que Jesus tem segunda época. Fica preparado para ir na primeira. Agora, vamos pensar assim comigo. Pastor Silvio, e se você estiver errado? Posso estar errado. Mas se eu estiver errado, na teoria que só tem um ônibus só, aí o que acontece? Eu me preparo para esse ônibus. Agora, e se você, com essa mentalidade que vai ter um segundo ônibus, estiver errado e não tiver um segundo ônibus? Aí é complicado. Entendeu o que eu estou falando? Então se prepara para a volta de Jesus, que a volta dele é física, visível e pessoal. Todo olho verá. Diga um glória a Deus. Aleluia. A segunda característica da volta de Jesus, além dela ser física, pessoal e visível, a segunda característica é que a vinda de Jesus vai ser gloriosa e triunfal. Aleluia. Porque a primeira vinda de Jesus Cristo, ela foi num estado de humilhação. Jesus, ele veio num estado de humilhação. Jesus se tornou gente, Jesus se encarnou. O Deus todo onipotente, onipresente, onisciente, imutável, eterno, infinito, maravilhoso, ele se tornou gente. A ponto de Isaías 53, verso 2, dizendo que ele não tinha aparência e nem formosura. Se a primeira vinda de Jesus ela foi em humilhação, ele era desprezado, humilhado, a ponto de Paulo dizer lá em Filipenses capítulo 2, que a si mesmo ele se esvaziou da sua glória, ele abriu mão dos seus atributos, assumindo a forma de servo, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A sua segunda vinda não vai ser assim não.
a sua segunda vinda. Mateus 24, verso 30, diz assim: e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Aleluia! Se quando no seu estado de humilhação, ele sentou num jumentinho emprestado, quando ele virá, ele vai vir sentado num cavalo branco, e a sua coxa está escrito Reis dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia, aleluia. Por isso que Paulo vai dizer lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1, Paulo vai dizer assim: quando vier para ser glorificado nos seus santos. Esses santos aqui não são os santos católicos, são os filhos, você, amém? Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. E Paulo vai dizer lá em Colossenses: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. A segunda vinda de Jesus vai ser gloriosa. A segunda vinda de Jesus será triunfal. A Bíblia diz lá em Apocalipse 17, 18: pelejarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e vencerão também com eles os eleitos e os fiéis. Aleluia! Então, essa vinda de Jesus, ela será inconfundível, ela será triunfal. A ponto de Mateus capítulo 24 diz assim: e verão, todos verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Aleluia! Essa é a segunda vinda de Jesus. Lá em Mateus 25, 31 diz assim: e quando o Filho do Homem, Jesus, vier com sua glória, e todos os santos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Essa é a vinda de Jesus. Vai ter os bodes e as ovelhas. Se você está aqui nessa manhã, eu acredito que você seja ovelha. Ovelha é mansa, ovelha é humilde, ovelha não morde pastor, não é? Mas também tem ovelha que é burra, é frágil, não conhece o perigo. São características de ovelha. Mas nós vamos ser pastor de vocês para isso, para cuidar de vocês aqui. E a volta de Jesus, nessa volta gloriosa, por isso que eu gosto de igreja barulhenta, eu não gosto de igreja calada. Não gosto, Paulo. Calada é a torcida dos santos. Não. Porque a volta de Jesus, ei, você que gosta do silêncio, você vai ter um problema nesse dia, porque a Bíblia, quando fala da volta de Jesus, diz que vai haver um estrondo no céu. Ao soar da sétima trombeta, ele virá. Quando o arcanjo tocar a sétima trombeta, o som da trombeta, filho, você imagina como que vai ser. E ele descerá dos céus, e a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos transformados. Aleluia, aleluia. Então, a vinda de Jesus vai ser um estrondo, vai ser gloriosa, todo olho verá, haverá um grande barulho no céu. Aleluia, aleluia. E a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus voltar nessa volta triunfal, 1 Coríntios 15, 25, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É 1 Coríntios 15, 25. Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, triunfante sobre todas as forças do mal, havendo posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser vencido é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando porém todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho, Jesus, também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos.
Quantos podem dizer um glória a Deus? Então, primeira coisa para você saber é que a vinda de Jesus será física, pessoal, visível. Segunda coisa que você precisa saber é que a volta de Jesus vai ser triunfal, gloriosa. Todo olho verá, as nações da terra se lamentarão por causa de Jesus. A terceira característica que a Bíblia diz é que a sua vinda será repentina e inesperada. Repentina e inesperada. Mateus 24, 37 diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, a vinda do Filho do Homem vai ser repentina e inesperada. Então, a gente tem que saber o seguinte: ela vai ser repentina. Pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã. Eu sei que algumas religiões já marcaram data da volta de Jesus, mas a Bíblia diz que ninguém sabe o dia ou a hora, mas ela vai ser repentina. Jesus disse que ele virá como um ladrão. Ele pode vir a qualquer momento. Ele pode vir hoje, ele pode vir semana que vem. Porque se você não sabe, eu vou te dizer agora: não precisa acontecer mais nada para Jesus vir. Tudo que Jesus falou sobre sinais da sua vinda já aconteceu. Eu sei que está acontecendo um conflito ali no Oriente Médio, Israel com o Líbano e contra o Hezbolá, mas isso é apenas mais um sinal das guerras que Jesus falou. Então não precisa acontecer mais nada. E uma das coisas que Jesus disse da sua vinda é que o evangelho seria pregado em todas as nações. Então virá o fim. Deixa eu falar para você: todas as nações já ouviram o evangelho. Algumas não aceitaram, mas ouviram. Então não falta nada para Jesus voltar. Não precisa acontecer mais nada para Jesus voltar. Maranata. Jesus pode voltar a qualquer momento, a qualquer horário. Jesus pode voltar num domingo. Jesus pode voltar numa segunda de manhã. Jesus pode voltar a qualquer momento. Por isso que eu vou para o meu último ponto, para a gente participar da ceia, é que nós devemos nos preparar para a sua vinda. Por isso que a vinda de Jesus deve ser esperada. Nós devemos esperar a vinda de Jesus. Eu sei que você fica esperando o dia do seu casamento, o dia da sua formatura, o dia do nascer o seu filho, o seu neto. Essas coisas tem que se esperar mesmo, e são boas. Mas a coisa que você deveria mais esperar como cristão é a vinda de Jesus. Por isso que lá em Mateus capítulo 24, verso 43, Jesus diz assim: mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a casa fosse arrombada. Irmãos, nós vivemos tempos difíceis. Tempos difíceis. E nós temos que esperar a vinda de Jesus na nossa geração. Eu não sei se você sabe, toda geração cristã, elas esperaram a volta de Jesus na sua própria geração. Então nós, como crentes dessa geração, nós temos que perguntar: será que Jesus volta enquanto eu estiver vivo? Interessante que nós estávamos lá no aeroporto de Lisboa, aguardando o voo, e
do lado do nosso portão de embarque, estava lá, Lisboa, Guarulhos. Do lado, estava lá o embarque para quem ia para Tel Aviv. Lisboa, Tel Aviv, do lado do nosso portão. Nosso portão era o deles o outro. E eles chamando as pessoas. Olha, você que vai para Tel Aviv. E eu acompanhando o noticiário, sabendo que Tel Aviv estava recebendo bombas. Eu fiquei imaginando, se eu morasse em Tel Aviv, se eu iria embarcar. Talvez eu, depois. Não é? E o rapaz falando, olha, a última chamada para quem vai para Tel Aviv. E a gente acompanhando que Tel Aviv estava sendo bombardeada. Porque não sei se você sabe, Israel também, Deus tem um propósito divino para Israel. Israel faz parte das promessas divinas. E tem nações no Oriente Médio que quer destruir Israel. Principalmente o Irã. O Irã quer destruir Israel. Mas Israel é uma promessa de Deus. Israel é um povo que Deus separou. Agora, obviamente que todos esses rumores de guerras e essas guerras é um sinal da volta de Jesus. O que eu não gostaria, como pastor dessa igreja aqui, é que a volta de Jesus te pegasse de surpresa. Pegasse você no momento que você não está preparado. Por isso, que nós como cristãos, e hoje nós vamos participar da ceia, que anuncia a morte do Senhor até que Ele venha, e a volta dele vai ser como um ladrão. Agora imagine você na volta de Jesus, num dia de culto, você está jogando bola. Pastor Otávio. Na volta de Jesus, num dia de culto, você está fazendo feira. Na volta de um culto, você está assistindo o jogo do seu time. Você está assistindo uma novela. Você está assistindo o Big Brother. Não é? Porque Jesus vem. É iminente a volta de Jesus Cristo. Essa volta será pessoal, visível, e todo olho verá. Alguns vai ser o dia mais glorioso da terra. Para outros, um dia de lamentação e de horror. Porque Jesus vai separar as ovelhas dos bodes. Então, duas perguntas para a gente encerrar esse momento. Primeira, você está preparado para a volta de Jesus? E a segunda pergunta é mais difícil. Se você soubesse que Jesus voltaria amanhã, o que você mudaria hoje? Jesus vai voltar amanhã. O que eu mudaria hoje? São duas perguntas pertinentes. O que eu mudaria? Talvez eu preciso mudar o relacionamento em casa. Talvez eu preciso ser uma pessoa mais consagrada. Talvez eu preciso ser mais cheio do Espírito, como aquelas 5 virgens que ficaram para trás. Talvez eu sou aquele camarada de um talento que pegou o talento e enterrou. E o Senhor vem e fala: o que você fez com esse talento? Enterrei. Eu não sei você, mas cabe essa pergunta: o que você mudaria na sua vida se você soubesse que Jesus voltaria amanhã? Ele pode voltar ainda hoje. Nós como crentes, nós deveríamos olhar todos os dias e perguntar: é hoje que tu voltas, Jesus? É hoje. É hoje que tu voltas. Não, é uma pergunta pertinente. Talvez esteja coisas na sua vida que você precisa mudar, para quando Ele vier naquele dia, Ele diga para você: servo fiel, servo bom,
foste fiel no pouco, eu te colocarei no mundo. Agora já pensou se o Senhor naquele dia fala: servo negligente, servo mau? Isso é muito ruim. Que nós cada dia, meus irmãos, possamos nos preparar para o dia mais glorioso da terra, que é o dia que Ele voltará com poder e glória, em nome dEle. Amém e amém.